Atenção, atenção! Sereto News chegando com as informações do Corinthians para você nesta quarta-feira. E amanhã tem decisão da Copa Sul-Americana, semifinal entre Corinthians e Racing na Neoquímica Arena. Deixe primeiro o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like aí, rapaziada, sem moderação. Deixe o like, faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu comentário também, porque você tem vez, você tem voz aqui no canal do Sereto. É muito importante que você deixe o seu comentário. E vamos lá, rapaziada, para as informações do Corinthians aqui no canal do Sereto. É o seguinte: Ramon Dias, afinal de contas, vai ser demitido ou não vai ser demitido? Pressão em cima do Ramon Dias. Muita gente falando que o Corinthians já está buscando um novo técnico para a temporada de 2025, exatamente, para a próxima temporada, né? Muita gente já está dizendo que o Corinthians está na busca ou em busca de um novo técnico para a temporada de 2025. Bom, e até alguns nomes já estão sendo falados, já estão sendo comentados, já estão sendo especulados por parte da imprensa e por parte da torcida corintiana. A verdade é que tem muita gente insatisfeita com o trabalho do Ramon Dias. E a pressão aumentou demais nos bastidores do Parque São Jorge depois da eliminação do Corinthians para o Flamengo na Copa do Brasil. A maior parte da torcida do Corinthians entendeu que a culpa foi do Ramon Dias, que a culpa da eliminação foi do Ramon Dias, que fez uma escalação errada, inclusive nos dois jogos, e eu acho também que o Ramon Dias fez uma escalação equivocada nos dois jogos, errou a mão nos dois jogos do Corinthians contra o Flamengo, no Maracanã. Tomou um passeio no Maracanã, ficou barato 1-0. E depois, em São Paulo, na Neoquímica Arena, não teve condições de vencer o Flamengo, não conseguiu vencer o Flamengo, com o Flamengo jogando com 1 a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo. E aí foi vergonhoso, né? Porque o Corinthians teria que pelo menos ter condições técnicas, repertório tático para conseguir pelo menos a vitória pelo placar de 1-0 para levar o jogo para os pênaltis, para a decisão por pênaltis, e o Corinthians não conseguiu fazer isso, né? O Corinthians não conseguiu essa classificação. E aí o bicho pegou, a chapa esquentou para o lado do Ramon Dias. Muita gente no ouvido do presidente Augusto Melo, né? O pessoal lá do Parque São Jorge, os conselheiros e até alguns diretores, o pessoal da corneta, né? Cornetando o presidente Augusto Melo, dizendo que tem que trocar de técnico. O Fabinho Soldado, que é o gerente de futebol do Corinthians, o executivo de futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado garante que o Corinthians não vai trocar de técnico. Garante que a dupla Ramon Dias e Emiliano Dias está prestigiada, vai ser a dupla até o final da temporada, independentemente dos resultados. Lembrando que o Corinthians tem mais 11 jogos, pode ter até 11 jogos até o final da temporada, né? Tem 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro e precisa escapar do rebaixamento, ainda está na zona de rebaixamento. Tem 2 jogos pela Copa Sul-Americana contra o Racing e pode ainda ter mais um jogo da final da Copa Sul-Americana. Então o Corinthians tem 10 jogos garantidos até o final da temporada e pode ter até 11 jogos se conseguir a classificação para a final da Copa Sul-Americana. No entendimento do Fabinho Soldado, não existe nenhuma possibilidade de trocar de técnico nesse momento. Ele acha que não tem cabimento trocar de técnico. Acredita, inclusive, que o trabalho é bom. Ele defende o trabalho do Ramon Dias. Acha que o trabalho é bom, que o trabalho está sendo bem feito e que se o Corinthians continuar nessa evolução dentro de campo, isso palavras do Fabinho Soldado, o Corinthians vai conseguir escapar do rebaixamento, permanecer na primeira divisão,
que é o grande objetivo da temporada. Isso é uma coisa, né? Isso é o Fabinho Soldado dizendo. O Ramon Dias tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Então ele tem mais um ano ainda de contrato, até o final dessa temporada, e depois mais um ano de contrato. Ele fez contrato até 2025. Mas a pressão para demiti-lo no final da temporada é muito grande, né? E alguns nomes já estão surgindo com muita força nos bastidores do Parque São Jorge. Um deles é o do Renato Gaúcho. Inclusive o Neto, no programa Os Donos da Bola, trouxe essa informação de que o Renato Gaúcho, hoje técnico do Grêmio, é um nome fortíssimo para ser técnico do Corinthians na próxima temporada. Dificilmente o Renato Gaúcho vai continuar como técnico do Grêmio para a temporada do ano que vem. Ele está sendo muito contestado lá no Grêmio, né, pelo trabalho feito esse ano. O Grêmio está mal das pernas, está só com 35 pontos ganhos. O Corinthians, se vencer o próximo jogo, atinge o mesmo número de pontos do Grêmio, né? Então o Grêmio está muito mal das pernas no Campeonato Brasileiro. E o Renato Gaúcho poderia, então, ser o técnico do Corinthians. É um dos nomes especulados. A informação do Neto é que é um nome fortíssimo, né? E eu respeito a informação do Zé Ferreira Neto, comentarista, apresentador do programa Os Donos da Bola na TV Bandeirantes, o Neto que é muito bem informado. Lembrando que o Corinthians, na época do Duílio Monteiro Alves, já tentou contratar o Renato Gaúcho uma vez e não conseguiu. Estava quase acertado com o Renato Gaúcho, né? Tudo praticamente acertado com o Renato Gaúcho, e de repente o Renato, de última hora, disse não ao Corinthians e foi treinar o Flamengo, né? Eu não sei o quanto isso seria um empecilho, um entrave, um obstáculo para o Renato ser técnico do Corinthians. Outro nome cogitado, e é sempre sombra no Parque São Jorge, é o Tite. Adenor Bach, o Tite, ex-técnico do Corinthians, aliás, o maior técnico de toda a história do Corinthians. Mas o Tite, a torcida está magoada com o Tite, né? A torcida está magoada com o Tite. Aliás, eu pergunto para você aqui, deixa o seu comentário, você gostaria que o Tite fosse de novo técnico do Corinthians? A torcida ficou magoada porque o Tite recusou o Corinthians nas últimas vezes que foi convidado para ser treinador, sobretudo na última vez em que o Corinthians estava precisando muito, ele disse não e chegou a dizer abertamente que não seria técnico de nenhum time quando ele deixou a seleção brasileira até o final do ano passado. Lembra disso? Podem me chamar de mentiroso se eu assumir algum time até o final do ano, eu vou ficar descansando, aquela coisa toda, e ele acabou assumindo o Flamengo no final do ano passado. Isso pegou muito mal para o Tite e a torcida corintiana ficou muito magoada com o Tite, embora eu considere o Tite o maior técnico da história do Corinthians e acho que o Tite um dia vai voltar a ser técnico do Corinthians. Ele é sempre uma grande sombra no Parque São Jorge. Outros nomes especulados, o Fábio Carille, que era uma das opções do Corinthians antes de contratar o Ramon Dias, era a opção do Augusto Melo. O Augusto Melo queria a contratação do Fábio Carille, mas ele estava no Santos e depois não houve o avanço do negócio, não houve o avanço da negociação. O Fábio Carille, também muito campeão, tem história no Corinthians e é um técnico que também é muito considerado. Sempre que o Corinthians precisa de um novo técnico, o nome do Carille surge com grande força. E o último nome é o do Luiz Castro, técnico português, ex-técnico do Botafogo. Então, eu pergunto para vocês, desses 4 técnicos citados, Renato Gaúcho, Tite, Fábio Carille e Luiz Castro, quem você gostaria que fosse o técnico do Corinthians para a próxima temporada? Ou você gostaria que o Ramon Dias continuasse como técnico do Corinthians? Lembrando, não existe nenhuma negociação envolvendo o Corinthians e algum técnico. Não existe nenhuma negociação nesse momento. O que existe muito é especulação, pressão por parte da torcida, por parte de alguns conselheiros, por parte de alguns diretores, para que o Corinthians troque de técnico na próxima temporada.
Faça sua inscrição no canal do Cereto. É de graça, você não paga nada. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Eu volto a qualquer momento com mais produção de conteúdo para vocês. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau.